Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo daquele quadro analisando personagens na terapia e o personagem escolhido de hoje é a Ariel, a nossa pequena sereia. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho das notificações para o YouTube sempre te entregar vídeo novo, principalmente se você está gostando desse quadro novo por aqui dos personagens na terapia. E é claro, deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual o próximo personagem você gostaria de ver por aqui. Bora lá? Ariel é uma sereia rebelde, né? É uma das filhas do rei dos mares mais rebelde, digamos assim, porque é um desejo dela conhecer o mundo humano, né? Ela cede muitas coisas em relação à própria vida e se ela pudesse, né, ela deixa até isso muito bem claro nas músicas que ela canta e tudo mais, que se ela pudesse, ela se mudaria para esse mundo aqui em cima. Mesmo que o pai dela afirme para ela que tem muita água, tem muito mais água do que terra e tem muito mais coisas interessantes embaixo da água do que em cima dela, né? Mas ainda assim ela tem esse desejo, né? E o desejo dela, aí a gente começa a fazer a interpretação do caso dela já por aqui por conta desse desejo, porque não é simplesmente ir lá pra cima porque se apaixonou por alguém, porque antes dela conhecer o carinha lá, do barco lá, né, o príncipe, ela já tinha essa vontade de ter pernas e de ir pra lá, né? E isso remete muita gente a essa cultura do sacrifício que a gente tem hoje, né, em relação ao aspecto físico das mulheres na nossa sociedade, de querer ter sempre mais, ou de querer ser sempre mais. Não vou nem generalizar para as mulheres, porque é uma coisa que acontece também muito com os homens, né, os metrosexuais, por exemplo. Então, assim, a gente entra muito nesse aspecto da beleza, né, da beleza perfeita, do corpo perfeito, de querer ter alguma coisa e aquilo ser algo praticamente inalcançável, porque no caso dela, sereias não têm pernas. Então seria algo de fato inalcançável e impossível e todo aquele sacrifício que ela faz para tentar ter aquilo, né? Não é à toa até que ela se entrega, ela troca a voz dela por pernas humanas, né? Pelo simples prazer de sentir exatamente aquilo que os humanos sentem, né? Então a gente já começa investigando o transtorno dela por aí, onde a gente tem um aspecto totalmente característico para uma dificuldade de autoestima. Então, essa é uma das características principais, além desse sacrifício, né? Dessa dificuldade de reconhecer-se como verdadeiramente é. Ela não se olha como... Não que ela se desconhece como uma sereia, mas ela não se sente bem o suficiente com aquilo, né? Então seria uma necessidade de mudança de aspectos no corpo, né, no físico dela para ela se sentir mais feliz, digamos assim. Porém, o transtorno em si que ela tem não seria nem bem esse, né, nem uma dificuldade apenas de autoestima, mas é algo que é provocado por conta disso, né? Então a gente está falando aqui de uma personagem que possui o transtorno de dispossofobia. O nome é feio mesmo, mas esse transtorno também pode ser conhecido como síndrome de acumulação ou dos acumuladores, né? Provavelmente você que está vendo esse vídeo já deve ter ouvido falar em alguns programas que tem na Discovery, tem algumas redes vizinhas também que a galera posta bastante, que alguns profissionais, né, ou até mesmo influenciadores que fazem algumas faxinas em casas de pessoas que têm muita coisa, né? Mas a Discovery tem um programa que fala exatamente sobre esses acumuladores compulsivos, que seria mais ou menos o mesmo quadro que a Ariel possui, né? Numa das cenas, bem no início do filme, mostra ela encontrando um barco ali embaixo, junto com o linguado, né, aquele peixinho dela. E dentro desse barco tem algumas coisas humanas e ela simplesmente pega, sem ter objetivo com aquilo. Olhei, é humano, vou levar para casa. E ela leva, ela tem uma caverna lotada de coisas que para ela o único significado daquelas coisas é o prazer de estar na presença daquelas coisas, já que ela não pode ter o mundo humano na vida dela, né? O máximo do mundo humano que ela consegue atingir. Então ela se sente muito naquela segurança de estar ali com aqueles itens e aquilo se torna a casa dela, né? Literalmente, né? Então assim, o transtorno de dispossofobia, ele ocorre geralmente por conta desse desejo que a pessoa tem. Um desejo muito acima e uma impossibilidade de atingir. Então assim, eu tenho esse sonho, não posso atingir, eu preciso substituir. Ou seja, a dispossofobia, ela nunca vem sozinha. Ninguém que sofre desse transtorno, dessa síndrome de acumulação, sofre porque quer, né? Então ele sempre vem acompanhado de alguma coisa. Depressão, ansiedade,
estresse pós-traumático ou algum desejo, né, em que a pessoa ou foi tratada de uma forma incoerente do que ela gostaria de ter sido tratada, onde ela não recebeu o apoio ou o afeto necessário, ou que ela percebe que não é plausível para ela, como é o caso da Ariel. Tipo, como que eu vou ter perna? Como que eu vou pro mundo adulto? Isso é impossível. Então, esses sentimentos acabam gerando, né, esse tipo de transtorno na vida dela. A dispossofobia tem cura? Sim, tem cura através de tratamentos, né, específicos e que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que se vocês conhecem alguém nessa situação que possui essa síndrome, né, tô falando tudo aqui, percebeu que tem alguém aí conhecido e tudo mais, busque ajuda, porque dificilmente uma pessoa nessa situação reconhece que está nessa situação. Ariel, por exemplo, a caverna com as coisas para ela era como se fosse um santuário. Então ela entrava ali e aqueles objetos, eles literalmente forneciam o acolhimento que ela necessitava e que ela não recebia, né, em relação ao desejo dela de conhecer o mundo humano. O pai dela, ele não era receptivo em relação a esses prazeres, esses desejos que ela tinha, né? Então ela se acolhia de outra maneira. Uma pessoa que sofre dessa síndrome, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela não tem, na verdade, o discernimento de dizer que já tá bom, né? Muito pelo contrário, ela vai pra rua, eu tenho uma compulsão por papelão, eu simplesmente vendo papelão e levo pra casa. Não que eu vá utilizar, muitos dos compulsivos, eles nem pensam, né? Dos acumuladores, melhor dizendo. Eles nem pensam que aquilo pode ter uma funcionalidade, eles simplesmente olham para aquilo e sentem aquele sentimento recíproco pelo item, né, pelo objeto, e levam para casa para poder ter aquilo no espaço deles, igual ela faz. Então é igual ela pegar um garfo e não saber a utilidade, mas usar ele como um pente de cabelo. Eu vou precisar dele um dia, deixa ele guardado aqui, né? E aí o pai dela simplesmente pega e destrói a caverna dela. Não é a melhor forma da gente trabalhar esse processo, né? A gente precisa compreender a dor dessa pessoa que sofre desse transtorno, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa é o apoio familiar, né? E o contato até mesmo com amigos próximos. Então, se você conhece alguém nessa situação, a primeira coisa que você precisa fazer é se mostrar receptivo, porque não vai ser fácil, não é um processo fácil. A pessoa dificilmente quer desapegar das coisas e se a gente simplesmente força um desapego dessa pessoa, a gente pode estar transformando isso em algo muito pior para essa pessoa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no tratamento é o acolhimento de pessoas próximas a esse sujeito. Então, familiares são muito bem-vindos, amigos próximos também, conhecidos e pessoas que se importam de fato de darem apoio, porque é isso que a pessoa sente falta. É exatamente esse apoio que faz com que ela sinta essa necessidade de ter esses itens acumulados com ela. Então, a parte do tratamento que a gente precisa fazer é o encaminhamento de fato para a pessoa, né, para um consultório. Então, se ela fosse, a Ariel, por exemplo, fosse a minha paciente, estivesse passando por essa situação, a gente trabalharia dentro do consultório um processo de autoconhecimento também com ela, tá? Fornecendo apoio, principalmente já que no caso dela, a acumulação, né, a dispossofobia é focada em relação a um desejo focado no aspecto físico, então a gente precisa trabalhar a autoestima. Então, com pessoas que sofram dessa síndrome de acumulação, a gente tem que trabalhar na raiz do problema. No caso da Ariel, a raiz do problema dela é a autoestima, então a gente vai focar na autoestima, tá? Mas aí no caso o diagnóstico é individualizado, estamos falando aqui de uma personagem específica, ok? Então trabalharemos a autoestima com foco também no autoconhecimento, a fim de direcionar outras possibilidades para ela. Ela gosta do mundo humano, show de bola! Mas e lá nas profundezas da água, o que dá para fazer em relação ao mundo humano em que ela não precise ter essa acumulação, em que ela não sinta essa necessidade suprema de ter que estar ali, de fazer aquilo ali, de, né, até mesmo trocar a voz dela por pernas. Então, assim, quais são as possibilidades que ela tem de ter contato com esse mundo de forma segura para ela, mas que seja suficiente para suprir os desejos dela. Mas, Laiane, não é assim que o filme termina, né? O filme termina com ela fazendo a escolha de ficar com as pernas. Sim, gente, eu sei que o filme termina dessa forma, só que a gente tá levando isso pro lado real da coisa, né? Então, se fosse de fato um ser humano aqui, com esse problema, a gente teria que trabalhar nas possibilidades humanas. A gente sabe que não daria para viver de forma diferente se a gente quisesse, né? Pelo menos não da forma como ela queria. Então, transformando dessa forma, a gente olha pro lado daquilo que é possível perante a realidade dela, tá? E o terceiro
aí a gente vai precisar, né, a terceira forma de tratamento, a gente vai precisar de um apoio de pessoas que trabalhem com esse tipo de público, né, com pessoas que são acumuladores, para fazer uma limpeza e uma reestruturação do local onde essa pessoa habita. Por quê? Entregar a casa para a pessoa não é simplesmente devolvê-la sem nada dentro. A gente tem que dar um significado para tudo aquilo, para que aquela pessoa se sinta bem, se sinta confortável naquele espaço e compreenda que foi uma fase, acabou, precisamos transformar aquela dor em outra coisa, porque senão ela volta a acumular tudo de novo, né? Então, tem muitas pessoas que fazem esses projetos, né? Até eu comentei aqui sobre alguns influenciadores em algumas outras redes sociais que postam vídeos sobre isso, inclusive, e que são pessoas que poderiam ajudar, no caso da Ariel, né? Fazendo a limpeza ali daquele espaço dela de forma correta, sem ser agressiva como o pai dela foi, de destruir tudo, mas de forma correta, compassiva, deixando ela confortável naquela situação e mostrando para ela que ela não precisava daquilo tudo para de fato ser feliz, né? Dá para dar outros significados para aqueles itens, para aqueles objetos, mas é claro, o lixo precisa ser jogado fora, então a gente precisa desse apoio também externo para estar fazendo essa higienização no espaço. Necessitaria de medicamento? Não sei, eu acredito que não. No caso da Ariel, se a Ariel fosse minha paciente, no primeiro momento não, mas tudo depende também de como ela evoluiria dentro do processo terapêutico. Se fosse uma pessoa que, mesmo trabalhando a questão da autoestima, das visões em relação ao mundo humano, ainda assim ela permanecesse insistindo nos desejos, talvez até a gente precisaria sim de um apoio medicamentoso, né? Mas caso contrário, o processo terapêutico seria suficiente. E essa Ariel dá-lhe terapia para ela, né, gente? A gente precisa realmente ajudar. Esse é um caso que eu quis trazer até mesmo para cá, porque é uma coisa muito comum que a gente tem visto na nossa sociedade. Muitas pessoas sofrem desse transtorno, pouca gente tem informação de fato sobre isso, né? Agora que a gente tem visto mais pessoas postando um pouco mais, até alguns influenciadores postando um pouco mais sobre esse tipo de caso. Se conhece alguém, não esquece, procure ajuda, converse com essa pessoa, se for da sua família, ou se não for, se for alguém próximo, independente. São pessoas que realmente estão pedindo ajuda, só que de uma forma indireta, digamos assim, e cabe a nós ajudarmos, né? Então, o processo, ele é múltiplo dessa vez, né? Além da parte da saúde, com o público também. Então, assim, faz parte todos nós estarmos juntos para auxiliar essas pessoas nessas situações. Fico feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês em relação a essa temática. E espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de conteúdo que eu trouxe aqui hoje pra gente poder conversar, né, sobre o caso da Ariel, sobre a dispossofobia, pode deixar aqui embaixo pra mim nos comentários, tá bom? Que a gente vai conversando. E é claro, não esquece também de deixar a sua sugestão em relação à personagem que você gostaria de ver por aqui na terapia, combinado? Eu sou Laiane Gomes, psicóloga clínica. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho das notificações para o YouTube te entregar vídeo novo, sempre que eu postar por aqui, combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!